Olá pessoal, nós vamos começar a estudar agora o sistema cardiovascular, então preparem-se para os estudos. Então, agora nós vamos falar do sistema cardiovascular, tá? O que seria esse sistema, qual é a função dele? A função é a circulação dos líquidos dentro do corpo, facilitando bem a coisa, ele serve para isso, tá? Ele é dividido em dois sistemas, que são os que a gente vai estudar. Sistema sanguíneo e o sistema linfático. O primeiro sistema é o sistema sanguíneo. O sistema sanguíneo, o que ele tem de função? Então, para que ele serve especificamente? Para a circulação do sangue dentro dele e para a distribuição de nutrientes, oxigênio, gás carbônico e outras substâncias necessárias para o corpo. Ele é formado por quem? Ele é formado por coração e pelos vasos sanguíneos. O coração, o que é esse órgão? Ele é um órgão muscular que ele serve para impulsionar o sangue pelo corpo. Ele é uma bomba, né? Então ele fica bombeando esse sangue para poder circular pelo corpo. Porque se não tivesse ele, o sangue corria risco de parar. Então ele serve para bombear. Os vasos sanguíneos, vamos dizer assim, são as estradas, são o meio de transporte desse sangue. Nesses vasos eu tenho artérias, que tem uma musculatura lisa. A musculatura lisa ela tem a característica de ter movimentos lentos. Tá? O coração ele já tem movimentos robustos, ele é mais forte, ele bombeia bem. As artérias não, já é uma musculatura com um movimento mais lento. E ela suporta a grande pressão. Então saem do coração com uma pressão grande e elas suportam bem. As veias também têm uma musculatura lisa, com movimentos lentos, e elas suportam uma pressão menor. Então eu saio do coração com artérias e vou indo para vasos com calibres menores. Então a artéria tem um grande calibre, as veias têm um calibre menor, elas aguentam menos pressão. E para chegar lá perto dos vasos, das células, eu tenho os capilares. Os capilares também têm essa musculatura que com um movimento menor, aguenta menos pressão e assim, eles chegam nos pontos mais remotos, eles alimentam os tecidos, são aqueles vasos bem fininhos. Nas veias, a gente tem válvulas para evitar o refluxo. Então, você tem válvulas conforme vai indo esse sangue, que o negócio é impulsioná-lo para ele ir até os tecidos. E não ele ficar parado, indo e voltando, porque aí pode causar uma coagulação e um problema maior na veia, tá? Para fazer com que o movimento, porque o coração bombeia, sai bem, com uma pressão grande, mas vai chegando uma parte do corpo, vai diminuindo essa pressão. E aí o que acontece? Corre o risco do sangue não conseguir ser levado. Então, para ajudar nessa movimentação, a gente tem a musculatura esquelética que a gente encontra, vamos dizer assim, os músculos que eu tenho no meio do caminho, eles são formados por esse tecido mais robusto, que tem uma movimentação mais rápida, parecida com o do coração, e ele ajuda, conforme a gente se movimenta, a gente anda, a gente mexe os braços, as pernas, a gente está fazendo um movimento, essa musculatura, ela vai pressionando esses vasos sanguíneos e vai ajudando a circulação e até o final. Então, por isso que é importante a gente caminhar, a gente fazer exercício físico que ajuda na circulação. E essa musculatura esquelética, ela tem movimentos rápidos e fortes, justamente para fazer com que esse sangue circule bem. O coração, ele bombeia 5 litros de sangue por minuto, falando de um coração normal, tá? A pessoa adulta, ele tem um peso mais ou menos de 300 gramas e o tamanho dele mais ou menos a nossa mãozinha, tá? Então, você quer saber o tamanho do seu coração? Feche sua mão, você tem uma noção. Ele é formado por 2 átrios e 2 ventrículos, não há mistura de sangue. Gente, eu não sei desenhar um coração. Vocês vão ter uma imagem que vai ser o coração bonitinho. Eu fiz só uma representação para a gente poder entender. Então, eu tenho átrio direito,
os átrios em cima, então átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, que são as câmaras que formam o nosso coração, bem fechadinhas, bonitinhas, para não ter mistura. Lado direito, a gente tem a entrada do sangue venoso. O sangue venoso é aquele rico em gás carbônico, que quando a gente vê representação em livros de anatomia, ele é sempre representado em azul, porque normalmente ele tem uma coloração mais escura, então por isso que ele é representado nessa cor. Ele entra pelo átrio direito através da veia cava, traz ele do corpo. Passa para o ventrículo direito, no meio, entre os dois, tem a válvula atrioventricular direita, também conhecida por tricúspide. Essa válvula, ela abre e fecha, porque justamente enche o átrio, ela abre, passa o sangue e ela fecha para não ter refluxo, tá? A ideia é sempre não ter o refluxo, o sangue não pode ficar indo e voltando. Então, entrou, passou, foi para o ventrículo direito, ela sai através, ela passa pela válvula, o sangue, né, passa pela válvula pulmonar, tá, que também é outra válvula que abre e fecha, sai através da artéria pulmonar e vai embora para os pulmões. Lá nos pulmões vai ter a oxigenação. Esse sangue, depois que foi oxigenado, ele volta para o outro lado do coração, através das veias pulmonares, vai entrar no átrio esquerdo, então ele já vem sangue arterial. Sangue arterial é aquele sangue que ele é rico em oxigênio. Nas representações anatômicas ele vem em vermelho, essa circulação arterial. Então porque ele tem um vermelho vivo, né? Então ele entra pelo átrio esquerdo, tá? Passa para o ventrículo esquerdo, entre eles existe a válvula atrioventricular esquerda, também conhecida como mitral, que ela abre e fecha justamente para não ter o refluxo desse sangue. E ela vai sair pela artéria aorta para ir embora para o organismo e passa pela válvula aórtica, que é a mesma coisa. Ela vai fazer essa abertura para não ter o refluxo sanguíneo. Então, passou, vai para a artéria aorta, que vai distribuir para o corpo esse sangue arterial que veio dos pulmões. Aí, no retorno dele, quando ele passou pelo corpo inteiro, ele já volta com gás carbônico, pá, ele entra pelo átrio direito. Então, isso é o tempo todo acontecendo no nosso coração. E esse coração bombeando para distribuir esse sangue. Para que então, só para frisar bem, para que servem as válvulas? Para não ter o retorno sanguíneo. Eu tenho que ir, eu não tenho que retornar. E o que a gente vai perceber assim, a gente ouve falar em sístole, diástole, o que seria isso? O sangue, ele vai entrar, passar pelo átrio, pelo ventrículo, e como que vai estar essa situação de sístole e diástole? O átrio, ele está em sístole. O que seria isso? Vamos supor, o átrio direito que está recebendo sangue venoso. Ele está no movimento de sístole, ele está contraído. Então, ele recebeu, ele se contrai, empurra o sangue, o ventrículo direito que está recebendo esse sangue, ele está relaxado, recebe o sangue, a válvula abriu, fechou, e aí, para esse sangue sair do ventrículo direito, ele vai entrar em sístole. Ele contrai e o sangue sai com pressão e vai embora pela artéria para o pulmão, como eu tinha falado para vocês. Então, o átrio para receber, ou o ventrículo para receber o sangue, eles têm que estar o quê? Relaxados, eles estão em diástole. Quando ele vai expulsar, vamos dizer assim, o sangue do átrio para o ventrículo, ou do ventrículo para o corpo, eles entram o quê? Em sístole, porque eles se contraem. Então, o movimento do coração, ele é esse. Quando a gente vê, não é que ele contrai inteiro e depois relaxa. Não. Uma parte contrai, outra relaxa, uma parte contrai, outra relaxa, justamente para receber e expulsar esse sangue. Nessa que ele contrai, sai o sangue com pressão. Então, vocês podem perceber, ó,
O sangue que sai dos ventrículos com pressão, como a gente havia comentado antes, com pressão, artérias recebendo. Artéria aorta para o corpo, artéria pulmonar para o pulmão. Tá saindo com pressão, elas aguentam bastante pressão. Vindo tanto do corpo como vindo lá dos pulmões, são veias. Elas vêm com uma pressão menor, elas estão jogando ele ali no coração, vem com uma pressão menor. Então, assim, quando a gente ouve falar assim, o sangue arterial só circula pelas artérias, o sangue venoso só pelas veias, tem a ver com o nome. Nada a ver. Sangue arterial, ele pode estar tanto numa situação, ou melhor, as artérias, elas podem estar tanto numa situação de sangue arterial ou venoso, depende de onde ela está saindo do coração. E a mesma coisa as veias. Trazendo do pulmão, tá vindo arterial. Tá trazendo do corpo, tá vindo venoso. Tá? Então, essa colocação de veias e artérias e os tipos sanguíneos que tem ali, não o tipo, mas a situação sanguínea que está, não é bem por aí que funciona. Então, eu coloquei aqui uns exemplos de feedbacks, só para a gente ter noção como funciona. Um positivo e um negativo. Então, vamos supor, a pressão arterial está alta da pessoa. Foi lá aferir e descobriu que a pressão está alta. O que está acontecendo dentro do organismo? Vão aumentar os estímulos dos receptores das artérias. Eles vão ter essa percepção, como a gente já comentou, desses receptores, e eles vão aumentar esses estímulos. Então, o que vai acontecer? Vai essa resposta ao nosso campo cardíaco, nosso cérebro, e aí o que vai acontecer? Vai baixar os impulsos transmitidos e vai baixar o bombeamento do coração. Então, nosso coração vai bater o quê? Um pouco mais devagar, vamos dizer assim. E automaticamente a pressão vai baixar. Então, vamos supor, você levou um susto, vamos pôr um exemplo prático. Eu levei um susto, aumentou a minha pressão arterial. Por quê? Aumentou os batimentos cardíacos, aumentou a minha pressão arterial. O meu organismo vai ter essa percepção, né, através dos receptores, que aumentou essa pressão. O que ele vai fazer? Baixar os impulsos, porque no primeiro momento eles aumentaram, inclusive aumentou o meu coração, os meus batimentos, aí vão baixar os impulsos, vão baixar o bombeamento cardíaco e automaticamente a minha pressão vai baixar. Então, a pressão baixou, corta tudo aquele mecanismo que foi criado, baixou a pressão, pode normalizar, porque já está ok. Então, o feedback negativo, o que eu tive? Aumento dos estímulos e depois ele foi diminuindo isso daí. Um negativo que a gente pode ter aqui, um exemplo é a perda súbita de uma grande quantidade de sangue. Uma hemorragia, a pessoa se cortou, sofreu um acidente, aconteceu alguma coisa. O que vai acontecer? Pressão arterial vai baixar e o fluxo sanguíneo também. Você está perdendo sangue, né? Vai ter um enfraquecimento do coração, esse bombeamento ele vai baixando também. Então, só que o que a gente vai perceber? Vai diminuindo a quantidade sanguínea e o organismo ele vai percebendo através dos receptores, tá? Que tá baixando esse sangue. Então, o que ele faz? Ele estimula mais acontecer aquela situação, porque, de uma certa forma, você tá tendo menos sangue ali correndo. Então, ele lê como que você precisa baixar mais ainda. Então, baixa mais a pressão, mais o fluxo sanguíneo, enfraquece o coração, bombeamento vai acabar diminuindo. E aí, assim, se não for feito nada, vamos supor, a pessoa não é socorrida, continua tendo aquela hemorragia, aquela coisa, pode levar até a morte. Uma própria reação do corpo pode levar à morte, tá? Então, isso pode acontecer. Então, 2 exemplos só para a gente ter noção como funciona. Outro sistema que forma o cardiovascular é o sistema linfático. A função dele, drenar o fluido intersticial e formar, no fim, a linfa. O fluido intersticial, ele é aquele líquido que a gente tem dentro do tecido, nas células, banhando as células. Ele tem que estar numa quantidade certa, não pode estar em excesso. Em excesso pode causar inchaços.
Então, justamente, ele é drenado para ficar numa quantidade ok e o resto é eliminado. Ele vai formar, quando ele é jogado nos vasos do sistema linfático, ele vai formar linfa, que é o quê? É um líquido amarelado com várias células de defesa, nutrientes, que vão circular dentro desse sistema linfático, tá? O sistema linfático, basicamente, ele é formado por vasos. Então, ele não tem um coração que o bombeia. Ele é movimentado, acaba sendo pela própria musculatura que a gente tem no corpo. Quando a gente se movimenta, acaba ajudando, né? A musculatura, ela faz um movimento de contração e relaxamento e acaba fazendo a movimentação da linfa dentro desses vasos. Aí eu tenho os capilares, que são de pequeno calibre, eles entram nesses tecidos, eles circulam nesses tecidos, justamente levando essa linfa com nutrientes e drenando ela de volta. Ele é de fundo cego porque eles são abertos, eles não são fechados. Temos os vasos de calibre maior, que possuem válvulas justamente para evitar o refluxo dessa linfa, e ductos linfáticos, que são vasos com um calibre um pouquinho maior do que os vasos anteriores, e eles vão carregar essa linfa pelo organismo. E eles acabam se ligando às veias sanguíneas, porque aí essa linfa, ela acaba indo para o sangue, para depois ela ser eliminada, o excesso dela ser eliminado. Não é que a linfa faz parte do sangue, a linfa vai formar o sangue, mas uma partezinha dela acaba entrando em contato com o sangue justamente para poder a eliminação. No meio do caminho aqui dos ductos até chegar às veias sanguíneas, a gente vai ter os linfonodos, são os gânglios linfáticos. Esses gânglios linfáticos, eles têm a função de filtrar a linfa. Você não pode mandar material contaminado para o sangue, então ela vai ser filtrada, essa linfa, retirando bactérias e outros agentes que podem ser nocivos ao organismo, tá? Então, essa é a função desses linfonodos. Nós temos órgãos linfóides que fazem parte do sistema linfático. Nós temos as tonsilas, que antigamente tinha o nome de amígdalas, e elas produzem linfócitos. Eles têm uma duração de 1 semana, são células de defesa. O timo, ele produz linfócitos T, que são células de defesa mais específicas, e macrófagos. O que a gente vai perceber? Que o timo, ele é bem desenvolvido em recém-nascidos, ele vai diminuindo na puberdade e ele quase some nos idosos, tá? O baço, ele produz macrófagos que fazem fagocitose no sangue, fagocitose de antígenos, tá? E linfócitos específicos T e B. Ele serve também para filtrar o sangue, retirando hemácias que já estão no fim da vida delas aí. As adenoides, elas produzem anticorpos. Nos primeiros anos elas são bem grandes, lá para os 6, 7 anos elas já vão diminuindo. E a gente tem a medula óssea vermelha, que produz hemácias, que tem uma duração mais ou menos 120 dias, essas hemácias. Ela se mantém bem viva nas costelas, nas vértebras, na parte esponjosa dos ossos curtos e lá nas extremidades dos ossos longos. Então, a gente vai achar ela bem vermelha. Nos outros ossos, nos adultos, nas outras partes dos ossos, vamos dizer assim, nos adultos, elas estão amarelas, elas ficam gordurosas, tá? Então, elas vão estar ativas bem nesses outros pontos. Já que a gente está comentando de sistema linfático, falando de células de defesa, então vamos ver só um pouquinho o mecanismo de defesa, tá? Nós temos 2 tipos, o inespecífico e o específico. O inespecífico, ele não distingue o antígeno. Então, de primeira linha que a gente vai ter peles e mucosas, são quem entra em contato direto com os antígenos no nosso dia a dia. Segunda linha são substâncias químicas, tá? Que estão no nosso organismo, que circulam no nosso organismo, e células que matam indiscriminadamente. Então, elas não são específicas, elas matam e aparecem na frente. O específico, o mecanismo específico, ele é aquele que forma o nosso sistema imunitário adquirido. Por que adquirido? Porque no passar da nossa vida,
a gente toma vacina, a gente tem contato com o ambiente, então a gente vai criando defesas para esses patógenos todos, esses antígenos todos que a gente vai conhecendo. Então nós vamos criando a nossa defesa. Então por isso que ele é adquirido, eu não nasço com ela, eu vou adquirindo com o passar da vida. Ele vai gerar respostas específicas. O que quer dizer isso? Ó, o que quer dizer especificidade? Reconhece aquele antígeno e elimina ele, tá? Quem faz parte desse mecanismo específico? Os órgãos linfóides, que a gente acabou de ver. Os linfócitos são células de defesa e plasmócitos também são células de defesa, tá? O antígeno, quem que é ele? Ele é um elemento estranho ao nosso organismo. Quem pode ser esse elemento estranho? Envoltórios de vírus, fungos, protistas, bactérias, vermes, que são patógenos que eles acabam reconhecendo esses envoltórios deles como antígenos. E o grão de pólen pode ser, né, para quem às vezes tem alergia a grão de pólen, é uma reação do seu organismo. E tecidos transplantados, infelizmente, né, eles acabam sendo reconhecidos como antígeno pelo nosso corpo. Os anticorpos, eles são proteínas específicas para o antígeno. O anticorpo, ele não é uma célula, ele é uma proteína. Ele também é chamado de imunoglobulina, a gente pode pôr IG como identificação. Ele é como se fosse um marcador para as células de defesa identificar aquele antígeno e aí elas eliminarem esse antígeno. Então, os anticorpos, eles servem como marcadores para auxiliarem as células de defesa na defesa do nosso organismo, vamos dizer assim. Então, com o mecanismo de defesa que a gente deu uma olhadinha só por cima para ter uma noção sobre ele, a gente fecha o sistema sanguíneo e o sistema linfático.